O carro de luxo atravessou o portão da mansão em alta velocidade e quase bateu na fonte de mármore no centro da entrada. O milionário não se importou. Não desligou o motor, não fechou a porta, não respirou direito. Saiu do carro com o rosto tomado por uma raiva que misturava medo, pressa e uma sensação estranha de traição que ainda ecoava no peito desde a ligação que receberá minutos antes. Ele tinha acabado de sair da reunião mais importante do ano, com investidores internacionais, contratos milionários sobre a mesa, quando o telefone vibrou no bolso. O nome que apareceu na tela foi suficiente para gelar o sangue. Não era alguém que ligava sem motivo. E quando ele atendeu, a voz do outro lado não veio com rodeios, nem explicações longas. Veio baixa, urgente, carregada de tensão. Você precisa voltar para casa agora. É sobre a faxineira, e sobre as crianças. Ele tentou perguntar o que estava acontecendo, mas a resposta veio fragmentada, confusa, cheia de pausas estranhas. Disse que a mulher estava agindo de forma suspeita. Que tinha sido vista fazendo coisas que não pareciam normais quando achava que estava sozinha com as crianças. Que algo ali não estava certo. Que ele estava sendo enganado dentro da própria casa. A ligação caiu logo depois, sem mais detalhes. E isso foi o pior. Porque a mente dele começou a preencher os espaços vazios com imagens que não queria ver, com possibilidades que o faziam acelerar ainda mais, ignorar sinais vermelhos, ultrapassar carros, apertar o volante até sentir os dedos doerem. As crianças eram tudo o que ele tinha. Depois da morte da esposa, há poucos meses, a mansão enorme tinha se transformado num lugar silencioso demais. Luxuoso demais. Frio demais. 3 quartos infantis, 3 camas pequenas, 3 vozes que perguntavam todos os dias pela mãe, e ele, sozinho, tentando ser pai, mãe, empresário e homem ao mesmo tempo, sem conseguir ser nenhum deles direito. Foi por isso que contratou a faxineira. Não só para limpar a casa, mas para ajudar a cuidar das crianças. Uma mulher simples, de fala mansa, olhar tranquilo, que apareceu no momento em que ele já não aguentava mais. Parecia perfeita. Confiável. Discreta. As crianças gostaram dela desde o primeiro dia, o que já era raro, porque tinham rejeitado todas as outras que passaram por ali. E agora alguém estava dizendo que havia algo errado. Quando ele atravessou a sala vazia, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela garganta, não ouviu nenhum barulho vindo de dentro da casa. Nem televisão, nem brinquedos, nem gritos, nem risadas. Subiu as escadas correndo, abriu os quartos, o banheiro, o corredor, e não encontrou ninguém. O pânico começou a tomar forma. Foi então que ouviu algo vindo do lado de fora. Um som distante, abafado pelo vidro, mas inconfundível. Risadas. Risadas de criança. Altas, soltas, despreocupadas. Ele caminhou lentamente até a porta que dava para o jardim, com o corpo tenso, preparado para qualquer coisa, e quando puxou a cortina, parou completamente. O que viu do outro lado fez a raiva desaparecer na mesma hora, substituída por um choque silencioso que ele não conseguiu explicar nem para si mesmo. Ali, no meio do jardim, a faxineira estava com as 3 crianças. Molhadas. Rindo. Deitada sobre um tapete inflável cheio de água e espuma. Ela estava ajoelhada atrás delas, com o uniforme encharcado, participando da brincadeira, empurrando, rindo junto, deixando que elas escorregassem e se jogassem de volta nos próprios braços. Não havia gritos de medo. Não havia choro. Não havia perigo aparente. Só alegria. E naquele exato momento, parado ali na porta, com a respiração presa e a mente completamente confusa, o milionário percebeu que talvez tivesse voltado para casa preparado para encontrar um problema, mas estava vendo algo que não se encaixava em nada do que tinham lhe dito. E a pergunta que começou a crescer dentro dele não era mais o que a faxineira estava fazendo com as crianças. Era porque alguém queria tanto que ele acreditasse que aquilo era errado. Ele continuou parado por alguns segundos, apenas observando a cena, como se o corpo ainda estivesse tentando acompanhar o que os olhos viam. A água brilhava sob o sol da tarde, refletindo luz nas paredes claras da mansão, e os 3 filhos dele, que até poucas horas antes tinham sido o centro de todos os seus medos, agora pareciam leves, soltos, vivos de um jeito que ele não via desde antes da morte da esposa. A faxineira percebeu a presença dele e levantou o olhar com naturalidade, sem susto, sem pressa, sem culpa estampada no rosto. Sorriu de forma simples, como quem não tem nada a esconder, e acenou de leve, sem interromper a brincadeira. As crianças gritaram o nome do pai quase ao mesmo tempo, chamando para ver, para participar,
para entrar naquele pequeno universo de alegria improvisada. Ele deu um passo à frente, depois outro, sentindo a grama molhada tocar o sapato caro, e naquele instante uma memória antiga atravessou a mente dele sem pedir permissão. Uma lembrança de anos atrás, quando a esposa ainda estava viva, quando os dois tinham levado as crianças para um parque aquático e tinham passado a tarde inteira rindo, se molhando, esquecendo do mundo. Fazia meses que ele não via os filhos daquele jeito. Desde a morte dela, tudo tinha virado sobrevivência. Acordar, trabalhar, tentar alimentar as crianças, tentar fazê-las dormir, responder perguntas difíceis, engolir o próprio choro, fingir força quando por dentro estava completamente vazio. A casa continuava grande, bonita, impecável por fora, mas por dentro era só silêncio, bagunça emocional e uma sensação constante de que algo estava sempre prestes a desmoronar. Ele lembrava das primeiras semanas sozinho. Das noites em que sentava no chão do corredor com as costas encostadas na parede, ouvindo os três chorarem ao mesmo tempo, sem saber qual deles pegar primeiro. Lembrava de tentar fazer comida e queimar tudo. De trocar as roupas erradas. De esquecer consultas médicas. De chegar atrasado em reuniões importantes porque um deles tinha febre, ou porque simplesmente não conseguia sair de casa. A empresa começou a sentir. Os sócios começaram a cobrar. Os clientes começaram a reclamar. E ele, que sempre foi conhecido por ser firme, organizado e eficiente, começou a falhar em coisas básicas. Chegava atrasado, saía no meio das reuniões, esquecia decisões importantes, respondia e-mails com dias de atraso. O controle estava escapando das mãos em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Foi nesse ponto que decidiu contratar ajuda. As primeiras tentativas foram um desastre. Babás que não aguentavam a rotina. Pessoas que se assustavam com a energia dos três. Outras que pareciam mais interessadas no celular do que nas crianças. Teve uma que saiu sem avisar. Outra que os meninos rejeitaram desde o primeiro dia, chorando sempre que ele se afastava. Até que a faxineira apareceu. Simples, educada, sem fazer muitas perguntas, sem olhar para casa com aquele ar de pena que ele já tinha visto tantas vezes nos olhos das pessoas. Disse que precisava muito do trabalho. Disse que tinha experiência. Disse que sabia lidar com crianças. E, pela primeira vez em meses, os três filhos dele sorriram para alguém novo sem resistência. Nos primeiros dias, ele ficou desconfiado. Chegava mais cedo sem avisar. Ficava parado ouvindo do corredor. Observava de longe. Tentava encontrar algum sinal de impaciência, grosseria, desinteresse. Mas o que via era diferente. Via calma. Via paciência. Via atenção real. Via alguém que chamava cada um pelo nome, que não gritava, que não ameaçava, que não fazia as crianças se sentirem erradas. Aos poucos, a casa começou a mudar. As crianças passaram a comer melhor. Dormir melhor. Brigar menos. A bagunça diminuiu. O silêncio pesado foi substituído por sons mais leves, por conversas, por risadas que ele tinha quase esquecido como soavam. E, sem perceber, ele também começou a respirar melhor. Dormir mais horas seguidas. Voltar a se concentrar no trabalho. Foi como se alguém tivesse colocado ordem no caos que ele já não conseguia mais organizar sozinho. E agora, parado ali no jardim, vendo aquela cena, tudo aquilo voltava de uma vez. A confiança. O alívio. A sensação de que talvez ainda fosse possível reconstruir alguma coisa depois de tanta perda. Mas junto disso, vinha outra coisa. Uma inquietação. Uma dúvida que não queria ir embora. A lembrança da ligação. O tom da voz. A acusação vaga. O aviso estranho. A sensação de que alguém tinha tentado plantar uma imagem completamente diferente na cabeça dele minutos antes. Ele olhou de novo para a faxineira, molhada, rindo junto com os filhos, sem pressa, sem tensão, e percebeu que aquilo não combinava com a versão que tinham lhe contado. Não combinava com a ideia de perigo, de descuido, de algo errado. E pela primeira vez desde que saiu da empresa em disparada, uma nova pergunta começou a se formar dentro dele, mais incômoda do que todas as outras. Se aquilo ali era real, então quem estava mentindo? Ele tentou afastar a dúvida, mas ela se manteve ali, girando devagar dentro da cabeça, como uma peça solta que não se encaixava em lugar nenhum. Caminhou alguns passos até mais perto das crianças, agachou-se ao lado do tapete inflável e tocou de leve na água fria, sentindo as mãos molhadas, reais, sentindo a risada deles ecoar perto demais para ser qualquer tipo de encenação. Uma das crianças escorregou e quase caiu de lado, e antes mesmo que ele reagisse, a faxineira já tinha segurado o corpo pequeno com firmeza,
puxando de volta para o centro da brincadeira, com cuidado, sem susto, sem grito. Foi um movimento automático, rápido, de quem estava atento de verdade. Ele observou aquilo em silêncio. Os filhos correram até ele, molhados, abraçando suas pernas, pedindo que ele entrasse também. Falavam ao mesmo tempo, contando que estavam voando, que a água era gelada, que a tia tinha inventado a brincadeira porque estava muito calor. Não havia medo nos olhos deles. Não havia tensão. Não havia aquela energia estranha que crianças costumam ter quando estão desconfortáveis ou assustadas. Ele respirou fundo. A faxineira se aproximou devagar, limpando as mãos no avental encharcado, e falou com naturalidade, como se aquele fosse só mais um dia comum. Disse que depois do almoço as crianças estavam inquietas, reclamando do calor, e que tinha pensado em algo simples para gastar energia e fazê-las se divertir. Disse que ficaria ali o tempo todo, supervisionando, que depois limparia tudo, que não deixaria ninguém resfriar. A forma como ela falava era calma demais para alguém que estivesse escondendo algo. Não havia nervosismo. Não havia justificativas excessivas. Não havia aquele tom defensivo de quem se sente acusado. Mesmo assim, algo dentro dele ainda estava em alerta. Ele lembrou da ligação. Da voz tensa do outro lado. Da insistência. Do aviso vago. E então lembrou de quem tinha ligado. A cunhada. Desde a morte da esposa, ela tinha se aproximado mais. No início, ele achou que era só preocupação. Saudade da irmã. Vontade de estar perto das crianças. Parecia bonito. Parecia saudável. Mas com o tempo, as visitas começaram a ficar frequentes demais. Sempre sem avisar. Sempre observando a casa com um olhar avaliador. Sempre comentando pequenas coisas, quase imperceptíveis, mas que se repetiam. Perguntava quem ficava com as crianças. Perguntava se ele não se sentia sobrecarregado. Perguntava se achava mesmo seguro deixar uma desconhecida dentro de casa todos os dias. Dizia que família era mais confiável. Que ele estava fragilizado. Que talvez estivesse tomando decisões erradas por causa do luto. Ele nunca discutiu. Estava cansado demais para conflitos. Preferia acreditar que era apenas zelo. Até aquela ligação. Ele se afastou alguns passos, pegou o telefone e releu as mensagens recentes da cunhada. Nenhuma acusação direta. Nenhuma prova. Só frases vagas. Só alertas. Só insinuações. Voltou a olhar para o jardim. As crianças agora tentavam puxar a faxineira para deitar no tapete junto com elas. Ela resistia de brincadeira, ria, dizia que já estava toda molhada, mas acabava cedendo, caindo de lado, arrancando gargalhadas ainda mais altas. Ele sentiu algo estranho no peito. Não era alívio completo. Também não era medo. Era uma sensação incômoda de que talvez estivesse no meio de uma história que não entendia por inteiro. Como se alguém tivesse lhe contado apenas metade da verdade, e a outra metade estivesse escondida em algum lugar que ele ainda não tinha enxergado. A raiva que tinha trazido da empresa já não fazia mais sentido. Mas a inquietação continuava. E, pela primeira vez desde que a esposa morreu, ele teve uma percepção clara que o fez engolir seco. Talvez o maior perigo não estivesse na pessoa que cuidava dos filhos dentro da casa. Talvez estivesse em alguém que fingia se preocupar, enquanto observava tudo de fora. Ele permaneceu ali mais alguns minutos, apenas observando, como se quisesse gravar cada detalhe daquela cena para comparar depois com a imagem que tinham tentado colocar na cabeça dele. As gotas de água brilhando no sol, a espuma espalhada pelo gramado, os cabelos das crianças grudados na testa, os risos soltos, livres, sem esforço. Tudo parecia simples demais para esconder qualquer coisa errada. A faxineira levantou-se e começou a recolher alguns brinquedos que tinham sido deixados de lado, organizando sem pressa, sem interromper a diversão. Falava com as crianças enquanto arrumava, explicando que depois precisariam tomar banho quente para não ficarem doentes, que iriam lanchar, que mais tarde podiam assistir desenho se quisessem. Era o tipo de conversa comum de alguém que estava ali todos os dias, que conhecia a rotina, que se preocupava com detalhes pequenos. Ele sentiu um aperto estranho no peito ao perceber isso. Havia meses que ninguém falava com os filhos daquele jeito dentro da casa. Desde a morte da esposa, as conversas tinham se tornado mecânicas. Ele perguntava se tinham comido, se tinham dormido, se tinham tomado banho. Mas raramente falava sobre o que iam fazer depois, sobre o que sentiam, sobre o que queriam. Estava sempre cansado, sempre com a cabeça em outro lugar, sempre tentando sobreviver ao próximo dia. E agora aquela mulher, que ele mal conhecia,
Ocupava naturalmente um espaço que ele mesmo tinha deixado vazio sem perceber. Isso o incomodou. Não por ciúmes, mas por culpa. Ele se afastou do jardim e entrou na casa em silêncio, deixando as crianças com ela por alguns minutos. Caminhou até a sala, depois até o corredor, como se estivesse procurando algo que nem sabia exatamente o que era. Abriu o próprio escritório e ficou parado diante da mesa, olhando os papéis organizados, os contratos, os relatórios, os objetos pessoais que quase não tocava mais. A ligação da cunhada voltou à mente. Ela tinha dito que a faxineira mexia nas coisas dele. Que entrava no escritório. Que fazia coisas estranhas quando achava que ninguém estava olhando. Ele passou os olhos por tudo. Nada parecia fora do lugar. Nenhuma gaveta aberta. Nenhum documento deslocado. Nenhuma marca de bagunça. Mesmo assim, decidiu checar as câmeras internas da casa. Não porque desconfiasse dela naquele momento, mas porque precisava entender de onde vinha aquela acusação. Precisava de algo concreto. Alguma prova. Algum sinal real. Sentou-se diante do computador, acessou o sistema de segurança e começou a avançar as gravações dos últimos dias. Sala, cozinha, corredor, quintal, área de serviço. Viu a faxineira limpando, organizando, preparando comida, conversando com as crianças, ajudando no dever da escola, sentando no chão para brincar, cantando baixinho enquanto dava banho. Nenhum comportamento estranho. Nenhuma invasão. Nenhuma cena suspeita. O que viu foi exatamente o que tinha visto ao vivo minutos antes. Cuidado. Presença. Rotina. Ele avançou mais um pouco. Até que, em uma das gravações, notou algo diferente. Um horário específico. Uma manhã em que ele já tinha saído para o trabalho. A câmera do portão lateral registrava a chegada de um carro que ele conhecia muito bem. O carro da cunhada. Ela estacionava, descia olhando para os lados, como se quisesse se certificar de que ninguém a via, e caminhava até o portão de serviço. Tirava algo da bolsa. Uma chave. Ele se inclinou para a frente na cadeira, sentindo o estômago apertar. A gravação mostrava claramente, ela tentava abrir o portão. E falhava. Tentava de novo. E de novo. Até que desistia, guardava a chave e tocava a campainha normalmente, como se tivesse acabado de chegar de forma inocente. Minutos depois, a faxineira aparecia na imagem, abria o portão e deixava a cunhada entrar. O sangue dele gelou. Ele avançou a gravação. Viu as duas conversando no jardim por alguns segundos, depois entrando na casa. A cunhada caminhava pela sala olhando tudo com atenção exagerada, tocando em objetos, observando detalhes, fazendo perguntas que não dava para ouvir, mas que pareciam mais investigativas do que afetivas. A faxineira acompanhava o tempo todo. E então, em outro trecho da gravação, a câmera do corredor mostrava a cunhada subindo as escadas sozinha. A faxineira permanecia na cozinha com as crianças. Ele trocou de câmera. A imagem do escritório apareceu. A porta se abria lentamente. A cunhada entrava. E começava a abrir as gavetas da mesa. Uma por uma. Ele sentiu o coração acelerar. Ela pegava papéis, olhava rapidamente, tirava fotos com o celular, colocava de volta. Repetia o processo, sem pressa, como alguém que sabia exatamente o que estava procurando. A cena durou alguns minutos. Depois, ela saía, fechava a porta e descia as escadas como se nada tivesse acontecido. Ele ficou paralisado diante da tela. A ligação fazia sentido agora. Não era um alerta. Era uma tentativa de inversão. Alguém tinha tentado fazer com que ele desconfiasse da pessoa errada. E naquele instante, sentado sozinho no escritório silencioso, com as imagens ainda passando na tela, ele entendeu algo que mudou completamente a forma como enxergava tudo desde a morte da esposa. O problema nunca esteve dentro da casa. Sempre esteve em quem entrava nela fingindo proteger. Ele fechou o notebook devagar, como se o movimento fosse pesado demais para o que estava acontecendo dentro da cabeça. As imagens ainda estavam claras na memória, repetindo em silêncio, como se alguém tivesse ligado uma luz num quarto escuro que ele evitava entrar há meses. A cunhada tinha uma cópia da chave. Não era coincidência. Não era preocupação inocente. Não era excesso de cuidado. Era algo pensado, planejado, feito com intenção. Ele permaneceu alguns segundos sentado, olhando para a própria mesa, tentando lembrar de todas as conversas recentes com ela. As perguntas sobre horários. Sobre quem ficava em casa. Sobre quando ele voltava. Sobre onde guardava documentos importantes. Na época, tudo tinha soado como curiosidade, como zelo familiar.
Agora, cada uma daquelas perguntas ganhava um peso completamente diferente. Ela não estava tentando ajudar. Estava tentando mapear a vida dele. Um arrepio subiu pelas costas quando ele se deu conta de algo ainda mais incômodo. Se ela já tinha uma cópia da chave do portão de serviço, então tinha acesso à casa quando quisesse. Podia entrar sem avisar. Podia observar. Podia registrar coisas fora de contexto. Podia criar narrativas. E foi exatamente isso que fez. Ele se levantou e caminhou até a janela do escritório. Olhou para o jardim. As crianças ainda brincavam, agora mais calmas, sentadas na grama, enquanto a faxineira enxugava os cabelos delas com toalhas. A cena continuava leve, tranquila, como se nada de errado estivesse acontecendo naquele mundo pequeno e simples. Mas dentro dele, tudo estava mudando. Ele sentiu uma mistura de raiva e culpa. Raiva por ter sido manipulado. Culpa por ter permitido. Culpa por quase ter tomado uma decisão precipitada baseada numa mentira. Culpa por ter confiado mais em palavras externas do que nos próprios olhos. Lembrou do momento em que quase entrou no jardim gritando, disposto a confrontar, disposto a acusar, disposto a mandar embora alguém que tinha sido, até aquele dia, a única pessoa capaz de manter aquela casa funcionando. Se tivesse chegado 5 minutos antes. Se tivesse visto apenas as gravações, sem ver a cena real. Se tivesse acreditado cegamente na ligação. Tudo teria sido diferente. Ele respirou fundo, tentando controlar a mão que ainda tremia levemente. Caminhou até a porta do escritório e ficou ali parado, observando a casa por dentro. A sala organizada. A cozinha limpa. O silêncio confortável que já não era vazio, mas cheio de presença. A faxineira entrou pela porta dos fundos naquele momento, carregando algumas toalhas molhadas. Viu-o parado no corredor e diminuiu o passo, como se percebesse que algo tinha mudado. Aproximou-se com cuidado, sem invadir o espaço, sem interromper. Perguntou se estava tudo bem. Ele demorou alguns segundos para responder. Olhou para ela, não com desconfiança, mas com uma atenção diferente. Uma atenção que vinha carregada de consciência. Disse apenas que tinha visto as gravações. Ela entendeu na mesma hora. Não perguntou o que ele tinha visto. Não se defendeu. Não tentou explicar nada antes de ser questionada. Apenas respirou fundo, como se estivesse esperando por aquele momento desde cedo. Disse que sabia que a cunhada tinha uma cópia da chave. Disse que tinha visto a tentativa de entrar pelo portão naquela manhã. Disse que tinha achado estranho, mas que não quis criar conflito sem provas. Disse que por isso tinha acompanhado tudo em silêncio. Por isso tinha observado. Por isso tinha prestado atenção em cada movimento. Disse que entrou no escritório depois que a cunhada foi embora, porque sentiu que algo estava errado. Que precisava entender o que estava acontecendo de verdade. Que precisava ter certeza de que não estavam tentando usar a própria casa contra ele. E então contou. Contou que encontrou um envelope grande sobre a mesa, com documentos que não reconhecia. Que abriu por impulso, com medo. Que leu. Que entendeu na hora o que estava sendo feito. Um pedido de guarda. Um processo em andamento. Acusações de negligência. Fotos fora de contexto. Relatos distorcidos. Tudo montado com base nos piores momentos da vida dele, nos meses em que estava destruído, perdido, tentando aprender a ser pai sozinho. Ele sentiu o chão desaparecer por um instante. Não porque duvidasse dela. Mas porque percebeu a dimensão real do que estava em jogo. Não era apenas uma intriga familiar. Era uma tentativa de tirar os filhos dele. E alguém estava disposto a usar a dor, o luto e o cansaço dele como arma. Ele fechou os olhos por alguns segundos, sentindo um peso enorme cair sobre os ombros, mas dessa vez era diferente. Não era o peso da impotência. Era o peso da clareza. Ele não estava mais confuso. Não estava mais perdido. Agora sabia exatamente quem era o perigo. E sabia que, se não tivesse chegado em casa naquele momento específico, se não tivesse visto a cena real antes de tomar qualquer decisão, poderia ter cometido o maior erro da própria vida. Ele sentiu o ar faltar por alguns segundos, como se o corpo estivesse tentando reagir antes da mente conseguir organizar tudo. As palavras ainda ecoavam dentro dele, misturadas com as imagens das gravações, com as lembranças das conversas antigas, com a cena dos filhos rindo no jardim poucos minutos antes. Um pedido de guarda. Aquilo não era apenas um desentendimento. Não era apenas ciúme. Não era apenas excesso de cuidado. Era uma guerra silenciosa. Ele se apoiou na parede do corredor, sentindo as pernas ficarem fracas por um instante.
A ideia de perder os filhos atravessou a mente como uma lâmina fria. Não porque acreditasse que fosse um pai ruim, mas porque sabia que existiam momentos do passado que poderiam ser distorcidos com facilidade. Dias em que tinha chegado tarde demais. Noites em que tinha esquecido compromissos. Semanas em que a casa realmente estava desorganizada. Fotos daquele período poderiam contar uma história completamente diferente da realidade emocional que ele tinha vivido. E alguém estava usando exatamente isso. A faxineira continuava parada à frente dele, com o rosto sério, mas sem desespero. Falava com calma, como se tivesse pensado muito bem em cada palavra antes de dizer. Disse que a cunhada tinha tirado fotos da casa meses atrás, quando ele ainda estava em luto profundo, quando tudo estava fora de controle. Disse que tinha visto parte dessas fotos dentro do envelope. Disse que havia gravações de áudio, de uma das crianças chorando, perguntando pela mãe, sendo usadas como prova de negligência emocional. Ele fechou os olhos com força. Não era só injusto. Era cruel. Usar a dor dos próprios sobrinhos como argumento jurídico. Transformar sofrimento real em estratégia. Esperar o momento mais frágil para atacar. Ele abriu os olhos e sentiu algo mudar dentro dele. Não era mais medo. Era decisão. Ele sabia que não podia mais ignorar. Não podia mais fingir que era apenas uma fase difícil. Não podia mais confiar que tudo se resolveria sozinho. Alguém estava agindo ativamente para desmontar a vida dele, e agora ele tinha provas suficientes para reagir. Caminhou até a sala e sentou-se no sofá, passando as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. A faxineira ficou de pé ao lado, respeitando o silêncio, sem pressionar, sem invadir. As crianças continuavam no jardim, agora sentadas no chão, desenhando com giz colorido, completamente alheias ao que estava acontecendo dentro da casa. Ele pensou em como quase tinha mandado aquela mulher embora minutos antes. Pensou em como teria ficado sozinho de novo, sem ajuda, sem testemunha, sem ninguém para confirmar o que realmente acontecia dentro da casa no dia a dia. Pensou em como isso teria facilitado exatamente o plano que estavam tentando executar contra ele. Se tivesse acreditado na ligação. Se tivesse agido por impulso. Se tivesse escolhido o medo em vez de observar. Ele teria entregado tudo de bandeja. Sentiu um arrepio percorrer o corpo ao perceber que, pela primeira vez desde a morte da esposa, não estava sendo apenas vítima das circunstâncias. Estava diante de uma escolha real. Ou continuava tentando sobreviver sozinho, fingindo que nada estava acontecendo, ou assumia o controle da própria história e protegia os filhos de verdade. Levantou-se devagar, com uma postura diferente da que tinha quando chegou em casa. Não havia mais pressa cega. Não havia mais raiva desorganizada. Havia foco. Disse que iria procurar um advogado ainda naquele dia. Que iria reunir todas as gravações. Todas as mensagens. Todos os registros. Que iria se antecipar antes que qualquer processo fosse oficialmente apresentado. Que não permitiria que ninguém usasse a fragilidade dele como arma. A faxineira apenas assentiu. Disse que estaria ali. Que testemunharia o que fosse preciso. Que não tinha medo de falar a verdade. Que só queria garantir que as crianças continuassem seguras, felizes, protegidas de qualquer tipo de jogo emocional que não entendiam. Ele olhou para ela com gratidão silenciosa. Não era apenas alguém que limpava a casa. Era a única pessoa que tinha visto tudo de perto. A única que tinha acompanhado o colapso e a reconstrução. A única que podia confirmar, sem interesse nenhum além da própria consciência, o que realmente acontecia naquela família todos os dias. E naquele instante, sentado na sala organizada, com o som distante das risadas das crianças vindo do jardim, ele teve uma percepção clara e definitiva. O verdadeiro perigo nunca foi perder o controle da própria vida. O verdadeiro perigo foi quase entregar o controle dela a alguém que fingia se importar. O telefone vibrou poucos minutos depois, ainda em cima da mesa do escritório. Ele olhou para a tela e viu o nome do advogado. Atendeu na mesma hora, sem pensar, como se aquela ligação fosse a confirmação de que estava fazendo a coisa certa. Falou de forma direta, sem rodeios, sem tentar amenizar nada. Contou sobre a morte da esposa, sobre os meses de desorganização, sobre a contratação da faxineira, sobre as visitas da cunhada, sobre as gravações das câmeras, sobre o envelope, sobre o pedido de guarda. Do outro lado da linha, o silêncio foi ficando cada vez mais pesado, até que a voz do amigo voltou, mais séria do que ele lembrava. Disse que aquilo era grave. Que não era apenas uma disputa emocional. Que havia claramente uma tentativa de construção de narrativa jurídica. Que alguém estava reunindo provas,
ainda que distorcidas, para justificar uma ação. Disse que, nesse tipo de processo, quem se antecipa tem vantagem. Quem organiza primeiro, quem documenta primeiro, quem apresenta a própria versão antes, costuma sair na frente. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo um misto de medo e alívio. Medo por perceber que aquilo era maior do que imaginava. Alívio por saber que ainda estava em tempo. O advogado pediu que ele reunisse tudo: gravações, mensagens, históricos, fotos recentes, testemunhos. Disse que queria falar pessoalmente com a faxineira. Que queria ouvir a versão dela. Que aquilo seria fundamental, porque ela não era apenas uma funcionária, era a principal testemunha da rotina da casa. Ele desligou e ficou alguns segundos parado, olhando para o nada. Nunca tinha se visto naquela posição. Sempre foi o homem que resolvia problemas dos outros. Que contratava advogados para empresas, que negociava contratos, que tomava decisões estratégicas. Agora estava ali, precisando defender a própria vida, a própria família, a própria identidade como pai. Voltou para o jardim e encontrou as crianças sentadas no chão, agora secas, desenhando com lápis de cor em folhas espalhadas. A faxineira estava ao lado, ajudando uma delas a segurar o lápis corretamente, explicando com paciência, elogiando cada traço torto como se fosse uma obra-prima. Ele ficou observando em silêncio. E algo nele se quebrou de um jeito diferente. Não era dor. Era gratidão. Percebeu que, se não fosse aquela mulher, talvez já tivesse perdido muito mais do que imaginava. Não só a organização da casa. Não só a rotina. Mas a própria noção de que ainda era possível viver com leveza depois de tudo. A faxineira levantou o olhar e percebeu que ele estava ali. Sorriu de leve, mas havia algo diferente naquele sorriso. Não era mais apenas cordial. Era cúmplice. Como se os dois agora compartilhassem um segredo pesado demais para ser dito em voz alta. Ele se aproximou e se sentou no chão, ao lado dos filhos. Pegou um lápis e começou a desenhar também, mesmo sem saber direito o que estava fazendo. Uma das crianças riu, disse que ele não sabia desenhar, que a tia fazia melhor. Ele riu junto, sem se importar, e naquele instante sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Mas era uma paz consciente. Não era mais a ilusão de que tudo estava bem. Era a certeza de que, mesmo com problemas, estava finalmente do lado certo da própria história. E, enquanto desenhava com os filhos, pensou em quantas decisões na vida tinham sido tomadas por impulso, por medo, por cansaço. Pensou em como quase tinha repetido o mesmo padrão mais uma vez, quase tinha afastado a única pessoa que estava ajudando, quase tinha acreditado na narrativa errada. Se não tivesse parado. Se não tivesse observado. Se não tivesse questionado. Teria destruído tudo sozinho. E, naquele momento simples, sentado no chão com 3 crianças e alguns lápis de cor, ele entendeu algo que mudou completamente sua forma de ver o mundo. Nem toda ameaça vem com rosto de inimigo. Às vezes, ela vem com rosto de família. Os dias seguintes passaram mais rápidos do que ele imaginava, como se a vida tivesse decidido acelerar justamente no momento em que ele mais precisava de tempo para pensar. Reuniões com advogados, troca de mensagens, coleta de documentos, organização de provas. A casa, que antes parecia apenas um lugar de rotina, começou a se transformar em uma espécie de centro de preparação para uma batalha que ele nunca quis travar, mas da qual agora não podia mais fugir. Ele começou a perceber detalhes que antes ignorava. Pequenas perguntas da cunhada em conversas antigas. Mensagens que pareciam inocentes, mas que agora ganhavam outro significado. Comentários sobre horários, sobre quem ficava com as crianças, sobre como ele estava visivelmente cansado demais para dar conta de tudo. Frases soltas que, isoladas, não significavam nada, mas que juntas formavam um padrão claro demais para ser ignorado. A cada lembrança, a raiva aumentava, mas não era uma raiva explosiva. Era uma raiva silenciosa, firme, que se transformava em determinação. Ele não queria vingança. Não queria escândalo. Só queria proteger o que era dele, proteger os filhos, proteger a própria história. A faxineira passou a participar de algumas conversas com o advogado, sempre com a mesma postura tranquila, respondendo tudo com sinceridade, sem exagerar, sem inventar. Contava sobre a rotina da casa, sobre como as crianças eram cuidadas, sobre como ele estava presente mesmo quando estava exausto, sobre como fazia questão de participar da vida deles apesar do trabalho. O advogado anotava tudo, fazia perguntas, pedia detalhes, e a cada resposta dela, a confiança dele aumentava. Não apenas nela, mas na própria situação.
Havia uma verdade ali que não precisava ser forçada. Bastava ser contada do jeito certo. Enquanto isso, a cunhada continuava tentando contato. Mensagens longas, áudios emocionados, tentativas de visitas sem aviso. Ele não respondia mais. Encaminhava tudo para o advogado, que orientou a manter distância, a não confrontar diretamente, a deixar que a situação se resolvesse no campo onde ela tinha sido criada, o jurídico. Aquilo o incomodava, mas também o fortalecia. Pela primeira vez, ele não estava reagindo de forma impulsiva. Não estava gritando, nem discutindo, nem tentando se justificar emocionalmente. Estava agindo de forma estratégica, consciente, adulta. As crianças percebiam que algo tinha mudado, mesmo sem entender exatamente o que. Ele passou a chegar mais cedo em casa. A participar mais das refeições. A sentar no chão para brincar, a ler histórias antes de dormir, a perguntar como tinha sido o dia de cada uma delas, com atenção real, não apenas automática. A faxineira observava tudo de longe, com um sorriso discreto, como quem sabia que aquela transformação era mais importante do que qualquer processo judicial. E, aos poucos, ele começou a entender que aquela crise tinha feito algo que ele jamais teria coragem de admitir antes. Tinha acordado ele. Tinha tirado ele do modo de sobrevivência. Tinha lembrado que ser pai não era apenas estar presente fisicamente, mas emocionalmente, todos os dias, mesmo quando tudo parecia pesado demais. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, ele ficou sentado no quarto, observando os três respirarem profundamente, alinhados nas camas pequenas, abraçados aos próprios brinquedos, completamente seguros, completamente alheios ao mundo complicado dos adultos. E sentiu uma certeza firme crescer dentro do peito. Independentemente do que acontecesse dali para frente, independentemente de processos, documentos ou julgamentos, ele nunca mais permitiria que alguém decidisse por ele o que significava ser um bom pai. Essa decisão, finalmente, era só dele. O processo avançou mais rápido do que ele esperava. Talvez porque as provas falassem por si. Talvez porque, pela primeira vez desde o início de toda aquela confusão, a verdade estava organizada, clara, sem lacunas. As gravações das câmeras, as mensagens salvas, os registros da rotina das crianças, os relatos da faxineira, tudo formava um conjunto coerente, impossível de ignorar. Quando a notificação oficial chegou, confirmando que havia, de fato, um pedido de guarda protocolado, ele não sentiu o choque que imaginava. Sentiu algo diferente. Uma calma estranha, quase fria, como se já estivesse emocionalmente preparado para aquilo. Não era mais uma ameaça invisível. Agora tinha nome, papel, número de processo. E isso, de certa forma, tornava tudo mais controlável. A cunhada mudou o tom imediatamente. Onde antes havia acusações veladas, agora surgiam mensagens confusas, tentativas de aproximação, justificativas emocionadas. Dizia que tudo não passava de um mal-entendido. Que só queria o bem das crianças. Que tinha agido por impulso, por medo de perdê-las também, depois da morte da irmã. Ele leu tudo com distância. Não sentiu pena. Não sentiu vontade de discutir. Apenas percebeu que aquele discurso era diferente daquele que aparecia nos documentos do processo. Lá, ela era fria, estratégica, detalhista. Aqui, tentava parecer emocionalmente fragilizada. As duas versões não combinavam. E isso dizia muito. O advogado foi claro. Disse que esse tipo de comportamento era comum quando a estratégia começava a falhar. Que, quando a narrativa jurídica perde força, entra em cena a tentativa de manipulação emocional. Disse para manter silêncio. Para deixar que os fatos falassem. E os fatos falavam. A cada semana, ele se sentia mais seguro. Não porque o medo tivesse desaparecido, mas porque já não estava mais perdido. Sabia onde estava pisando. Sabia o que precisava fazer. Sabia quem estava ao lado dele de verdade. A faxineira continuava ali todos os dias, mantendo a rotina da casa, cuidando das crianças com a mesma dedicação de sempre, sem mudar o comportamento, sem buscar reconhecimento, sem usar a situação a seu favor. Aquilo, por si só, era uma prova silenciosa de caráter. As crianças estavam mais tranquilas. Dormiam melhor. Riam mais. Brigavam menos. E ele percebia que, mesmo sem entender os detalhes, elas sentiam a diferença no ambiente. Sentiam que havia menos tensão, menos silêncio pesado, menos ausência emocional. Numa tarde comum, enquanto ajudava uma delas a montar um quebra-cabeça no chão da sala, ele se deu conta de algo que o atingiu de forma inesperada. Se não fosse aquela ligação,
Se não fosse a raiva inicial, se não fosse o choque ao chegar em casa, talvez nunca tivesse enxergado o que realmente estava acontecendo. Talvez tivesse continuado vivendo no automático, vulnerável, exposto, sem perceber. A ameaça, por mais cruel que fosse, tinha revelado uma verdade maior. Ele precisava estar presente de verdade. Não apenas quando tudo estava bem, mas principalmente quando tudo parecia desmoronar. E, enquanto encaixava a última peça do quebra-cabeça ao lado do filho, sentiu uma certeza silenciosa se firmar dentro dele. Independentemente do resultado final daquele processo, algo já tinha mudado para sempre. Ele não era mais o homem perdido que tinha contratado ajuda por desespero. Era alguém que tinha aprendido, da forma mais dura possível, a proteger o que realmente importava. A audiência foi marcada para uma manhã de segunda-feira, daquelas em que o céu amanhece limpo demais, como se o mundo estivesse completamente alheio ao peso que certas pessoas carregam por dentro. Ele acordou antes do despertador tocar, ficou alguns minutos deitado, olhando para o teto, sentindo o coração bater mais lento do que imaginava. Não havia mais pânico. Havia apenas uma tensão silenciosa, controlada, como se o corpo já tivesse aceitado que aquele momento precisava ser enfrentado. Preparou o café das crianças com as próprias mãos, algo que não fazia com tanta calma havia muito tempo. Sentou com elas à mesa, ouviu histórias confusas sobre sonhos, desenhos e brincadeiras, e por alguns instantes quase conseguiu esquecer completamente para onde estava indo. A faxineira chegou logo depois, como sempre, no mesmo horário, com o mesmo jeito tranquilo, e percebeu no olhar dele que aquele não era um dia comum. Ele não explicou muito. Apenas disse que precisava resolver algo importante e que voltaria mais tarde. Ela assentiu, desejou boa sorte, sem dramatizar, sem fazer perguntas. Aquela naturalidade lhe deu ainda mais força. No caminho até o fórum, ele lembrou da primeira vez que entrou em um prédio daquele tipo, muitos anos antes, para resolver questões da empresa. Na época, se sentia poderoso, seguro, acostumado a negociar cifras altas, a tomar decisões difíceis. Agora, tudo parecia menor diante do que estava em jogo. Não era dinheiro. Não era reputação. Eram 3 vidas que dependiam diretamente da capacidade dele de permanecer firme. Quando entrou na sala de audiência, viu a cunhada sentada do outro lado, com uma expressão diferente da que costumava ter nas reuniões de família. Não havia mais aquele ar confiante, quase controlador. Havia tensão. Insegurança. Um olhar que tentava, ao mesmo tempo, parecer frágil e determinado. O juiz chegou, os advogados se posicionaram, e a conversa começou de forma técnica, fria, distante de toda a carga emocional que existia por trás daqueles papéis. Ele ouviu acusações que reconhecia como distorcidas. Frases que usavam momentos reais da sua vida, mas reorganizados de um jeito que não refletia quem ele era. Palavras como negligência, instabilidade emocional, ausência. Dessa vez, porém, ele não sentiu a necessidade de se defender com raiva. Sabia que a verdade estava documentada. O advogado apresentou as gravações das câmeras. As mensagens. Os registros da escola. Os relatórios médicos. As fotos recentes das crianças. Tudo organizado, cronológico, claro. E, por fim, chamou a faxineira para falar. Ela entrou na sala com passos calmos, sem olhar para a cunhada, sem demonstrar nervosismo exagerado. Falou da rotina da casa. Falou das noites difíceis. Falou do cansaço dele nos primeiros meses. Falou também da transformação, da presença crescente, do cuidado diário, da atenção com as crianças. Falou do dia em que viu a cunhada tentando abrir o portão com uma chave. Falou do escritório. Falou do envelope. Não acusou. Apenas descreveu. E, naquele momento, algo mudou na atmosfera da sala. A narrativa que tinha sido construída começou a perder força. As peças já não se encaixavam do jeito que estavam no papel. Havia uma diferença clara entre alguém que descrevia fatos vividos e alguém que tentava sustentar uma história montada. A cunhada foi chamada para falar. Disse que só queria proteger as crianças. Que tinha agido por medo. Que estava preocupada com o estado emocional dele depois da morte da irmã. Mas, quando foi questionada sobre a chave, sobre as fotos, sobre as mensagens contraditórias, começou a se confundir. As respostas ficaram vagas. As explicações, inconsistentes. Ele observava tudo em silêncio. Não sentia mais raiva. Sentia uma estranha sensação de encerramento. Como se aquele capítulo, que tinha começado no dia em que atendeu uma ligação no meio de uma reunião, finalmente estivesse chegando ao fim.
Quando a audiência terminou, o juiz informou que a decisão seria publicada nos dias seguintes, mas deixou claro que, diante das provas apresentadas, não havia indícios suficientes para justificar a retirada da guarda. Ele saiu do prédio com uma leveza que não sentia havia muito tempo. Não porque tudo estivesse oficialmente resolvido ainda, mas porque, pela primeira vez, tinha enfrentado a situação sem fugir, sem se esconder, sem se sabotar. No caminho de volta para casa, não ligou o rádio, não fez ligações, não respondeu mensagens. Apenas dirigiu em silêncio, sentindo cada respiração, cada batida do coração, cada segundo de vida que tinha quase perdido por confiar nas pessoas erradas. Quando chegou, encontrou as crianças brincando na sala, a faxineira sentada no chão com elas, ajudando a montar um castelo de blocos. Elas correram para abraçá-lo assim que o viram, como se soubessem, sem entender, que algo importante tinha sido vencido. Ele se agachou, abraçou as três ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, deixou que o corpo relaxasse completamente. Naquele instante, entendeu algo simples e definitivo. Não importava quantas ameaças surgissem do lado de fora. Enquanto ele estivesse presente de verdade, ninguém mais teria poder sobre a própria família. Na manhã seguinte, ele acordou antes do despertador, não por ansiedade, mas por hábito. Ficou alguns minutos deitado, ouvindo o silêncio da casa, um silêncio diferente daquele de meses atrás. Não era mais vazio, não era pesado, não era carregado de ausência. Era um silêncio tranquilo, quase confortável, como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Levantou devagar, caminhou até a cozinha e começou a preparar o café. Pela primeira vez em muito tempo, fez isso sem pressa, sem olhar para o relógio, sem sentir aquele aperto no peito de quem já acorda atrasado para a própria vida. Separou os pratos, esquentou o leite, cortou frutas, colocou a mesa do jeito simples que a esposa costumava fazer antes de tudo mudar. Enquanto fazia isso, percebeu algo que o fez sorrir sozinho. Ele não estava mais apenas repetindo rotinas. Estava vivendo. As crianças acordaram uma a uma, ainda sonolentas, arrastando os pés pelo corredor, esfregando os olhos, procurando por ele. Sentaram-se à mesa sem reclamar, sem aquela agitação descontrolada de antes, como se também sentissem, de algum jeito, que a casa tinha mudado de atmosfera. A faxineira chegou no horário de sempre, mas naquele dia algo estava diferente. Não no comportamento dela, que continuava o mesmo, mas no jeito como ele a recebeu. Não foi mais apenas um bom dia apressado. Ele parou, olhou nos olhos dela e agradeceu mais uma vez, não com palavras longas, mas com um gesto simples, sincero, que dizia tudo o que precisava ser dito. Ela respondeu com um sorriso discreto, daquele tipo que não precisa de explicação. Ao longo do dia, ele percebeu que as pequenas coisas tinham ganhado um valor diferente. O barulho dos passos das crianças correndo pela sala. As perguntas repetidas. As histórias sem sentido. Até a bagunça, que antes o estressava, agora parecia apenas parte de algo vivo, real, imperfeito, mas verdadeiro. E então, no meio de uma tarde comum, enquanto observava os três brincando no quintal, ele teve um pensamento que nunca tinha tido antes. Se aquela ligação não tivesse acontecido, se não tivesse voltado para casa furioso, se não tivesse visto a cena no jardim, talvez nunca tivesse acordado. Talvez continuasse vivendo no automático, tentando equilibrar tudo sozinho, sem perceber o quanto estava vulnerável, emocionalmente e estruturalmente. Talvez ainda estivesse exposto a pessoas que diziam se importar, mas que na verdade apenas observavam, calculavam, esperavam o momento certo para agir. A ameaça tinha sido real. Mas a transformação também. Ele entendeu, finalmente, que aquela história não tinha sido apenas sobre uma tentativa de perda. Tinha sido sobre um chamado. Um chamado para assumir a própria vida de verdade. Para deixar de apenas reagir ao mundo e começar a construir limites, escolhas, presença. Para ser pai com consciência. Para ser homem com responsabilidade emocional. Para ser alguém que não terceiriza mais o próprio destino. E, enquanto via os três filhos correrem pelo jardim, molhados de mangueira, sujos de terra, rindo sem motivo nenhum, ele sentiu algo que não sentia desde antes da morte da esposa. Uma sensação rara. De continuidade. De que, apesar de tudo que tinha sido perdido, algo novo tinha sido construído no lugar. Algo mais forte. Mais real. Mais vivo. O silêncio que ficou depois daquela noite não era vazio. Era um silêncio cheio de significado, como se cada parede da casa carregasse agora uma memória diferente da que existia meses atrás. Não mais o eco da perda, nem o peso da ausência,
mas a presença constante de algo que tinha sido reconstruído com esforço, consciência e escolha. Ele nunca mais voltou a ser o homem que era antes de tudo acontecer. Não o empresário distraído, sempre atrasado, sempre distante. Nem o pai perdido, tentando sobreviver entre reuniões e culpas. Tornou-se alguém mais atento, mais firme, mais presente nas pequenas coisas que antes pareciam insignificantes. Passou a acompanhar de perto a escola das crianças. A saber o nome dos professores. A conhecer os amigos. A sentar no chão para brincar mesmo quando estava cansado. A ouvir histórias longas e confusas sem interromper. A perceber quando um deles estava triste mesmo sem dizer nada. E, principalmente, aprendeu algo que ninguém tinha lhe ensinado. Que amor sem atenção é vulnerável. Que confiança sem observação é perigosa. Que família não se protege apenas com boas intenções, mas com presença real. A faxineira continuou ali, mas agora não apenas como alguém que ajudava na rotina. Tornou-se parte da história da casa, alguém em quem ele confiava não por necessidade, mas por escolha consciente. Alguém que tinha visto o pior momento, ainda assim, decidiu ficar. E, ao longo do tempo, ele passou a contar aquela história para si mesmo de uma forma diferente. Não como o dia em que quase perdeu tudo, mas como o dia em que finalmente acordou. O dia em que percebeu que o maior perigo não estava no mundo lá fora, mas nas decisões que tomamos quando estamos cansados demais para pensar. E toda vez que olhava para os 3 filhos correndo pela casa, brigando por brinquedos, rindo alto, chamando por ele sem medo, sem distância, sentia a mesma certeza silenciosa. Aquela segunda chance não tinha sido um milagre. Tinha sido uma escolha. O tempo foi passando de forma quase imperceptível, como se a vida tivesse decidido seguir em frente sem fazer alarde, sem grandes anúncios, apenas acontecendo. As semanas viraram meses, e os meses se transformaram em uma nova rotina que já não parecia improvisada, nem frágil, nem estável. A casa ganhou outro ritmo. Não era mais regida por emergências, nem por improvisos constantes, nem por aquela sensação de que tudo podia dar errado a qualquer momento. Agora havia horários, combinações simples, pequenos rituais que se repetiam todos os dias. O café da manhã juntos. A conversa rápida antes de sair para a escola. O abraço automático antes de dormir. Coisas simples, mas que antes simplesmente não existiam. Ele começou a perceber que, durante muito tempo, tinha confundido controle com proteção. Achava que bastava garantir dinheiro, conforto, estrutura material. Achava que ser pai era resolver problemas grandes, pagar contas, oferecer segurança externa. Só depois de quase perder tudo entendeu que a verdadeira proteção estava nos detalhes invisíveis. Estar presente. Observar. Perguntar. Escutar. Perceber quando algo muda. Quando alguém se aproxima demais. Quando uma frase parece deslocada. Quando uma preocupação não vem do lugar certo. A experiência tinha deixado uma marca silenciosa nele. Uma espécie de alerta interno que nunca mais desligou completamente. Não no sentido de paranoia, mas de consciência. Ele já não aceitava mais tudo sem questionar. Já não delegava decisões importantes sem acompanhar. Já não confundia afeto com verdade. A cunhada desapareceu da vida deles de forma definitiva. Não houve brigas públicas, nem escândalos, nem confrontos dramáticos. Apenas um afastamento frio, jurídico, necessário. Como se aquela parte da história tivesse sido encerrada com um ponto final que não precisava de explicações adicionais. E, curiosamente, ele não sentia ódio. Sentia algo mais profundo. Sentia que tinha aprendido. Aprendido que nem todo perigo se apresenta como ameaça. Que nem toda mentira vem em tom agressivo. Que algumas das maiores armadilhas se disfarçam de cuidado. E toda vez que lembrava daquele dia, da ligação no meio da reunião, da corrida desesperada para casa, da cena no jardim, percebia que aquilo tinha sido o ponto de virada mais importante da própria vida. Não porque quase perdeu os filhos, mas porque quase perdeu a própria lucidez. Quase deixou o medo decidir por ele. Quase deixou terceiros escreverem sua história. Quase destruiu, com as próprias mãos, o que estava tentando proteger. Hoje, quando sentava no sofá à noite, com os 3 filhos espalhados pela sala, um dormindo no colo, outro assistindo desenho, outro brincando no chão, ele sentia algo que não sentia antes. Não era apenas amor. Era responsabilidade consciente. Era clareza. Era a certeza de que ser pai não era um papel automático, herdado ou garantido. Era uma escolha diária. E ele finalmente tinha decidido assumir essa escolha de verdade. Naquela tarde de domingo,
Enquanto a casa estava silenciosa demais por causa do calor, ele ficou sentado na varanda observando os 3 filhos brincarem no quintal. Um empurrava o outro no balanço, outro tentava subir numa árvore pequena, o terceiro corria atrás de uma bola que parecia sempre escapar das mãos. Nada extraordinário. Nenhuma cena cinematográfica. Apenas vida acontecendo do jeito mais simples possível. E, ainda assim, aquilo tinha mais valor do que qualquer reunião, contrato ou conquista que ele já tinha tido. Ele percebeu que, durante muito tempo, tinha vivido como se a vida fosse algo que acontecia depois. Depois do trabalho. Depois do sucesso. Depois de resolver todos os problemas. Como se o presente fosse apenas um corredor apertado entre uma obrigação e outra. Mas agora entendia que o presente era tudo o que realmente existia. A morte da esposa tinha ensinado sobre perda. A tentativa da cunhada tinha ensinado sobre perigo. Mas os filhos estavam ensinando sobre algo muito mais raro. Sentido. Sentido de acordar. Sentido de voltar para casa. Sentido de continuar. Ele não era mais o homem que vivia com medo de errar. Também não era mais o homem que terceirizava decisões importantes. Tinha se tornado alguém que observava mais, reagia menos, escolhia com consciência. E isso não tinha vindo de um livro. Não tinha vindo de um conselho. Não tinha vindo de uma vitória fácil. Tinha vindo de quase perder tudo. Quando se levantou da cadeira e caminhou até o quintal, as crianças correram até ele ao mesmo tempo, abraçando as pernas, falando todas juntas, pedindo para brincar, pedindo atenção, pedindo presença. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu peso nenhum nisso. Sentiu privilégio. Privilégio de ainda estar ali. Privilégio de ainda ter escolha. Privilégio de ter aprendido antes que fosse tarde. Ele se agachou, abraçou as 3 ao mesmo tempo e fechou os olhos por alguns segundos, como se quisesse gravar aquele instante dentro da própria memória para nunca mais esquecer. E entendeu algo simples, mas definitivo. A vida não avisa quando está prestes a nos tirar algo importante. Ela apenas observa se estamos atentos o suficiente para perceber. Nem toda ameaça grita. Nem toda mentira parece mentira. Nem todo perigo vem de fora. Às vezes, ele vem disfarçado de cuidado. De opinião. De conselho. De alguém que diz saber o que é melhor para você. E só quem aprende a observar de verdade consegue proteger o que ama. Se essa história falou com você, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, ele ficou sentado na beira da cama do quarto mais distante, observando a respiração calma dos 3, alinhados como se o próprio corpo soubesse que agora estava seguro. O quarto estava em silêncio, iluminado apenas pela luz fraca do corredor, e por alguns segundos ele teve a sensação estranha de que aquele era o primeiro momento de verdadeira paz desde que a esposa tinha partido. Não era a ausência de problemas. Era a ausência de ilusão. Ele não precisava mais fingir que estava tudo sob controle. Não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava mais viver como se estivesse sempre atrasado para a própria vida. Pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde precisava estar. Ali. Com eles. Ele percebeu que, se aquela história tivesse terminado de outro jeito, se tivesse acreditado na voz errada, se tivesse agido apenas pelo impulso da raiva, talvez nunca tivesse entendido o que agora estava tão claro. Às vezes, a maior armadilha não é perder alguém. É perder a capacidade de enxergar. Perder a atenção. Perder a escuta. Perder o senso de quem realmente está do seu lado. E ele quase perdeu tudo isso sem nem perceber. Fechou a porta do quarto com cuidado e caminhou até a sala, sentando-se no sofá onde tantas noites tinha passado olhando para o vazio, tentando entender por que a vida tinha mudado tão rápido. Agora, o vazio não estava mais ali. No lugar dele, havia cansaço bom. Havia gratidão. Havia a consciência rara de quem sabe que sobreviveu a algo importante. Ele não tinha ganhado apenas um processo. Não tinha vencido apenas uma pessoa. Tinha vencido a própria cegueira. Tinha aprendido a observar antes de reagir. A ouvir antes de acusar. A proteger antes de afastar. E entendeu que essa talvez fosse a maior herança que podia deixar para os filhos. Não dinheiro. Não luxo. Não status. Mas presença. Presença real. Presença consciente. Presença que enxerga. Porque, no fim, o que salva uma família não é quem grita mais alto. É quem permanece. Ele permaneceu sentado ali por mais alguns minutos, sentindo o próprio corpo relaxar de um jeito que não acontecia havia muito tempo. O cansaço ainda existia,
Os problemas do mundo continuavam lá fora, as responsabilidades não tinham desaparecido. Mas algo essencial tinha mudado dentro dele. Ele já não vivia mais em modo de defesa. Já não acordava todos os dias esperando que algo ruim acontecesse. Já não tomava decisões baseadas apenas no medo de perder. Já não confiava cegamente em qualquer voz que se apresentasse como autoridade sobre a própria vida. Aprendeu, da forma mais dura possível, que maturidade não é saber mais. É observar melhor. Observar as pessoas. Observar as intenções. Observar os próprios limites. Aprendeu que nem todo conselho vem de um lugar puro. Que nem toda preocupação é verdadeira. Que algumas pessoas se aproximam não para proteger, mas para controlar. E, principalmente, aprendeu que ninguém conhece a própria família melhor do que quem vive dentro dela todos os dias. Na manhã seguinte, quando acordou com as crianças pulando na cama, pedindo café, pedindo desenho, pedindo atenção, ele não sentiu mais aquele peso antigo. Não sentiu irritação. Não sentiu fuga. Não sentiu vontade de estar em outro lugar. Sentiu pertencimento. E, enquanto preparava o café com elas ao redor, derrubando açúcar na mesa, discutindo qual desenho assistir, ele percebeu algo simples, mas poderoso. A verdadeira vitória não foi ter ganhado o processo. Não foi ter desmascarado a cunhada. Não foi ter evitado um erro. A verdadeira vitória foi ter acordado antes que fosse tarde. Ter aprendido a enxergar antes de perder. Ter aprendido a ouvir antes de afastar. Ter aprendido a proteger antes de acusar. E isso, ele sabia, era uma lição que não serviria apenas para aquela história. Serviria para a vida inteira. Para qualquer relação. Para qualquer escolha. Para qualquer momento em que o medo tentasse falar mais alto que a verdade. Porque, no fim, a vida não pede que a gente seja perfeito. Ela só pede que a gente esteja presente o suficiente para não destruir aquilo que ama sem perceber. O tempo continuou passando, como sempre passa, sem avisar, sem pedir licença, sem se importar com tudo que tinha sido vivido até ali. Mas, diferente de antes, ele já não sentia que estava sendo arrastado pela vida. Sentia que caminhava junto com ela. Não havia mais a necessidade de provar nada para ninguém. Nem para os sócios, nem para a família, nem para o mundo. As únicas pessoas para quem ele realmente precisava ser suficiente dormiam todos os dias debaixo do mesmo teto, chamavam por ele quando tinham medo, quando estavam felizes, quando queriam apenas contar algo sem sentido. E isso bastava. Às vezes, ainda lembrava daquele dia específico. Da ligação. Da raiva. Da corrida para casa. Da cena no jardim. Não como um trauma, mas como um marco. Como o ponto exato em que tudo poderia ter desmoronado, e, ao mesmo tempo, o ponto em que tudo começou a se reconstruir. Ele entendeu que existem momentos na vida que não vêm para destruir. Vêm para revelar. Revelar quem está do seu lado. Revelar quem observa em silêncio. Revelar quem finge se importar. Revelar quem você realmente é quando precisa escolher. E percebeu que, se tivesse chegado alguns minutos antes, se tivesse acreditado apenas na voz errada, se tivesse agido apenas com raiva, talvez nunca tivesse visto a verdade. Talvez tivesse tomado uma decisão irreversível baseada em medo. Mas chegou no tempo certo. Viu com os próprios olhos. Escolheu ouvir antes de julgar. Escolheu observar antes de acusar. Escolheu proteger antes de afastar. E essa escolha, simples e silenciosa, mudou tudo. Hoje, quando senta no sofá à noite e vê os 3 filhos espalhados pela sala, um dormindo, outro falando demais, outro pedindo atenção, ele não pensa mais no que quase perdeu. Pensa apenas no que ainda tem. E isso, para ele, é tudo. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração. Naquele fim de tarde, enquanto o sol começava a se pôr atrás das árvores do quintal, ele ficou parado na janela da sala observando os 3 filhos brincarem em silêncio. A luz dourada atravessava o vidro e desenhava sombras suaves no chão. E por alguns segundos ele teve a sensação estranha de que tudo aquilo era simples demais para ter sido tão difícil de conquistar. Não havia mais tensão no peito. Não havia mais pressa. Não havia mais aquela sensação constante de que algo estava prestes a dar errado. Havia apenas presença. Ele entendeu, finalmente, que aquela história nunca foi sobre uma faxineira, nem sobre uma cunhada, nem sobre um processo judicial. Foi sobre um homem que quase perdeu a própria família porque estava cansado demais para observar. Foi sobre como o medo pode distorcer a realidade. Foi sobre como a dor pode nos deixar vulneráveis às pessoas erradas. Mas,
Acima de tudo, foi sobre escolha. A escolha de olhar antes de reagir. A escolha de escutar antes de acusar. A escolha de proteger antes de afastar. E essa escolha não tinha sido feita uma única vez. Tinha sido feita todos os dias desde então. Toda vez que chegava mais cedo em casa. Toda vez que sentava no chão para brincar. Toda vez que perguntava como foi o dia. Toda vez que observava em vez de ignorar. Ele não tinha se tornado um pai perfeito. Não tinha se tornado um homem sem falhas. Não tinha se tornado alguém imune a erros. Mas tinha se tornado alguém consciente. E, no fim, percebeu que consciência é o que realmente salva uma família. Não dinheiro. Não status. Não controle. Apenas presença real. Porque a vida não destrói tudo de uma vez. Ela testa aos poucos. Com pequenas decisões. Com pequenas omissões. Com pequenas cegueiras. E só quem aprende a enxergar a tempo consegue manter aquilo que ama. Se essa história falou com você de alguma forma, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração. O silêncio que ficou depois daquela reflexão não era um silêncio de fim. Era um silêncio de continuidade. Como se a história não tivesse realmente terminado, mas apenas mudado de forma, saído do campo do drama e entrado no campo da vida real. Ele sabia que novos problemas surgiriam. Sabia que nem todos os dias seriam fáceis. Sabia que ainda cometeria erros, que ainda se cansaria, que ainda sentiria medo em alguns momentos. Mas agora existia algo que antes não existia. Consciência. Consciência de quem estava ao lado dele. Consciência de quem merecia confiança. Consciência de que nem toda voz externa deve ser ouvida sem filtro. E, principalmente, consciência de que ser pai não é um papel que se ganha para sempre. É algo que se constrói todos os dias. No jeito de ouvir. No jeito de olhar. No jeito de estar presente mesmo quando é difícil. Ele não precisava mais de grandes promessas, nem de finais perfeitos, nem de certezas absolutas. Precisava apenas continuar fazendo aquilo que tinha aprendido da forma mais dura possível. Estar ali. De verdade. Porque, no fim, a maior proteção que uma criança pode ter não é uma casa grande, nem dinheiro, nem status, nem controle. É um adulto que enxerga. Que observa. Que escolhe ficar. E essa, ele sabia, era uma escolha que faria todos os dias pelo resto da vida. Naquela madrugada, enquanto a casa dormia e apenas o som distante do vento atravessava as árvores do quintal, ele ficou sentado sozinho na sala, olhando para as luzes apagadas, sentindo algo raro que não sentia havia muito tempo. Gratidão sem urgência. Gratidão sem medo. Gratidão sem a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. Ele entendeu que não tinha vencido apenas uma pessoa, nem apenas um processo, nem apenas uma situação específica. Tinha vencido um padrão interno. O padrão de viver no automático. O padrão de confiar sem observar. O padrão de reagir antes de entender. Durante muito tempo, acreditou que proteger era controlar. Que amar era resolver. Que ser forte era aguentar tudo sozinho. Mas a vida mostrou algo completamente diferente. Proteger é observar. Amar é estar presente. Ser forte é saber quando parar e olhar ao redor. Se tivesse chegado 5 minutos antes naquele dia, talvez nunca tivesse visto a cena real. Se tivesse chegado 5 minutos depois, talvez já tivesse tomado uma decisão irreversível. Mas chegou exatamente no momento certo. E isso mudou tudo. Mudou a forma como ele via as pessoas. Mudou a forma como ele via a própria dor. Mudou a forma como ele via a paternidade. Hoje, quando olha para os 3 filhos dormindo, não pensa mais no que quase perdeu. Pensa apenas no que escolheu preservar. E entende que a vida não destrói a gente de uma vez. Ela apenas observa se estamos atentos o suficiente para não nos destruirmos sozinhos. Nem toda ameaça grita. Nem toda mentira parece mentira. Nem todo perigo vem de fora. Às vezes, ele vem disfarçado de cuidado. De opinião. De alguém que diz saber o que é melhor para você. E só quem aprende a observar de verdade consegue proteger o que ama. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração. Naquele último instante, sentado sozinho na sala, ele entendeu que algumas histórias não terminam com aplausos, nem com grandes viradas, nem com promessas grandiosas sobre o futuro. Elas terminam em silêncio. No silêncio de uma casa segura. No silêncio de crianças dormindo em paz. No silêncio de alguém que finalmente aprendeu a enxergar. Ele não precisava mais de provas externas.
Não precisava mais convencer ninguém. Não precisava mais correr atrás de validação. A única coisa que realmente importava estava ali, respirando tranquilo nos quartos ao lado. E isso era suficiente. Ele aprendeu que a vida não pede perfeição. Pede presença. Não pede controle. Pede consciência. Não pede força cega. Pede atenção. Porque, no fim, quase nunca perdemos aquilo que amamos por causa de um grande desastre. Perdemos por pequenas distrações. Pequenas cegueiras. Pequenas decisões tomadas com medo. E só quem aprende a observar antes de reagir consegue mudar o próprio destino a tempo. Se essa história falou com você de alguma forma, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.